Aleluia. Então vamos acomodar, vamos ficar aí. Corpo, alma e espírito presente. A palavra é muito curtinha, muito simples, mas é o que eu tenho que Deus pediu para comunicar com vocês, que falou muito comigo. No último domingo que o Mateus pregou, eu até falei com ele que aquela palavra Deus tinha falado comigo no coração, e Deus usou o Mateus para transmitir para a gente uma palavra tão linda, falando de José. Então, hoje tem uma palavra também muito comum, a gente já ouviu muitas pregações sobre ela, e eu vou fazer aqui tentar fazer para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, para a gente fazer um paralelo. E aí, para todo mundo que é filho, né, aqui, que estão tanto de filhos, você se encaixa como filho quando eu for ministrar a palavra, e depois para os casados que já têm filhos, como pai também. Nós temos aprendido nesse último contexto, nesses últimos domingos, muitas palavras falando sobre família, e vem sobre nós, homens, um peso muito grande da nossa responsabilidade sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas, como pais de família, como sacerdotes, e para os que vão ser, né? Os que estão solteiros aí. Então, eu queria que agora a gente fechasse os olhos, nós vamos ouvir uma música aqui rapidinho, que você não perca esse momento, para que você possa estar junto com Jesus agora. Peça a Ele para que você possa ficar bem atento. Conversa com Ele agora, agradeça a Ele pelo dia, pela vida, pela sua família, pelo seu lar, pelas pessoas que te amam, que estão junto com você. Que eu e você, nesse momento agora, nós possamos fechar os olhos e entregar esse momento para que nós, homens, né? Nós aqui da Caverna de Adulão, possamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça como sacerdote nos nossos lares. Amém? Feche os olhos, vamos agradecer ao Senhor. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Tão grande, Que amor tão largo, que amor é esse? Amor tão grande, tão grande, que amor tão grande é esse? Amor tão grande é esse? seja batizado com esse amor, seja tocado com esse amor. Que se importa com o pequeno, Que se entregou por mim naquela cruz. Que amor é esse, Deus? Como poder explicar esse amor? Como te agradecer? O Senhor é tão bom pra nós. Tem sido tão bom pra nós. Como retribuir esse amor, esse amor? Tão alto como tu, Jesus. Mas apesar dessa glória que tens, e tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo,
Bom, pessoal, vamos abrir os nossos olhos. Essa é uma música que eu gosto muito. Realmente, ele é tremendo nas nossas vidas. Faz muito mais por nós do que nós merecemos, não é verdade? Jesus é tremendo. Eu queria cumprimentar todos os visitantes aí. Eu vi que tem uma turminha nova. Sejam muito bem-vindos a essa família. Não é a perfeita, mas é aquela que segue o perfeito e tenta, se esforça em fazer tudo que ele determina para as nossas vidas. Que essa palavra possa falar com vocês como falou comigo aqui. Quem tiver com Bíblia aí, pessoal, queria que vocês abrissem lá em Juízes 13. Nós vamos falar de um camarada muito conhecido, um tal de Sansão. E nós vamos ter, como eu disse no início, duas partes aqui, tanto para os pais quanto para os filhos. Quem é pai vai receber duas vezes. Quem é filho também, porque um dia vai se tornar pai. E aí vai ter a chance de não errar novamente. Amém? Juízes 13, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois Juízes 16, o 15 e o 16. Casa Tanque, Júnior Pereira, Gleitão, Éder, Márcio. Ei, Márcio, bom te ver. Glória a Deus, todo mundo encontrou? Lá em Juízes 13, do 1 ao 5, fala assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Verso 2. E havia um homem de Zará, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terá um filho. 4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Vamos lá no capítulo 16, no verso 15 e 16. Verso 15 fala assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Verso 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Amém, pessoal? Até aqui que nós vamos ler. Nós vamos falar primeiro aos filhos. Todos nós aqui somos filhos, né? Todos. Nós vamos falar desse camarada, e Deus falou comigo, de Sansão. Ele, como um filho, ele foi um filho da impossibilidade, assim como eu e você que está aí me vendo aí. A mãe dele era estéril, mas vocês perceberam que no primeiro verso que eu li, Israel estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e aí Deus precisou trazer alguém da impossibilidade para livrar Israel dos filisteus. Um homem que foi gerado diante da impossibilidade, como eu e você. Sansão foi gerado para ser um nazireu, um separado, como eu e você deveríamos ser, ouvindo essa palavra. Sansão não era inocente, ele sabia o que ele podia, o que ele não poderia fazer. Sansão era um cara que oscilava entre o forte e o fraco, entre a carne e o espírito. Ele sabia qual era o propósito que Deus tinha gerado ele no ventre da mãe dele. E nós, como filhos, nós já sabemos aqui em Filhos de Sião qual que é o propósito que Deus nos gerou na palavra para fazer o que Ele determina sobre as nossas vidas. E aí eu percebo nessa passagem de Sansão que Sansão, ele teve tudo para cumprir o propósito que Deus deu para ele.
E Deus vai fazer tudo para que Sansão cumprisse esse propósito. E aí você me pergunta assim como filho, será que eu não estou cumprindo o propósito que Deus colocou para mim de ser um nazireu? De não tocar em coisa morta? De não beber bebida forte? Será que nós temos cumprido esse propósito como nazireus? Quantos de nós aqui ouvindo a palavra todos os dias tropeçamos em alguma bebida forte? Em tocar em alguma coisa do passado que já estava morto? Ou é só comigo que acontece? Aí você me pergunta como filho, quando? O Sansão tinha os pais, e os pais, eles conheciam da palavra, e eu tenho certeza que os pais muitas vezes falaram para Sansão qual o caminho que ele deveria percorrer. Mas Sansão, ele foi pego aqui, pessoal, naquilo que pega a maioria dos homens, no poder que ele tinha, sabendo que Deus tinha com ele, foi pego no eu dele, porque ele fez tudo aquilo que ele queria fazer. Mesmo ouvindo, a gente sabe que Sansão, ele agradou de uma mulher, e os pais falaram que ele tinha que procurar uma mulher dentro do arraial dele, e ele se engraçou com outra. No outro momento, ele foi ter com a prostituta. No outro momento, ele se envolveu com Dalila. E aí ele foi traído por aquilo que traz sempre um homem, que é o coração. E eu te pergunto, um homem que foi criado, que nasceu, que foi separado de Deus, como que ele pode se angustiar diante das palavras de uma mulher? Como eu e você podemos trocar o que Deus tem para a gente, trocar ser o nosso nazireu de Deus, por coisas que brilham aos nossos olhos? Eu listei algumas coisas aqui, ó. Quando que nós, filhos, deixamos de ser nazireu? Eu tenho certeza que o que eu vou listar que muitos de nós já fizemos e ainda continuamos a fazer com os nossos pais, de cumprir aquele propósito que Deus colocou no nosso coração de fazer. Quando que eu troco a minha intimidade com Deus? Por uma mulher, como aconteceu com Sansão. Quando eu não me importo com aquilo que o meu pai precisa, quando a minha mãe precisa. Quantos de nós, como filhos, estamos dentro de casa dando de ombros para o que os nossos pais necessitam? Sansão, muitas vezes, naquele episódio que ele toca no mel e vai comer o mel, sabendo que ele não poderia porque estava sobre um cadáver, ele levou para os pais e não pensou nas consequências que ele poderia ter feito ali. Aí nós temos uma outra figura aqui na palavra, que é Samuel. Samuel, ele também foi filho da impossibilidade. Mas olha a trajetória de Samuel. Desde quando ele foi gerado no ventre de Ana, ele foi consagrado, foi entregue logo depois, e ele cumpriu o propósito, mesmo sabendo que o sacerdote estava muitas vezes fazendo o que não era agradável a Deus. E nós? Será que nós temos agido como Sansão? Movidos por nosso orgulho, pelo nosso eu, fazendo só aquilo que nos interessa, esquecendo da promessa que Deus colocou sobre as nossas vidas? Quantos de nós, filhos, não temos dado ouvido ao que os nossos pais têm falado conosco? Nos mostrado como bandeira? Você, filho, como eu, será que nós temos seguido o caminho que Deus tem colocado para nós seguirmos? Nós, como homens e filhos de Sião, será que nós temos zelado para cumprir o nosso nazireu em Deus? Se ou qualquer coisa que brilha aos nossos olhos tem desviado do nosso foco. Você, filho, o que você tem feito? Qual é o caminho que você tem percorrido hoje para trocar aquilo que Deus colocou no seu coração, do seu chamado, para servir a outros deuses? Sansão peca, e ele peca feio. E o pior disso tudo, ele coloca o mais sublime, que é a separação dele com Deus. Sansão era um cara que se deixou pegar pela vaidade, como muitos de nós nos deixamos. Sansão, muitas vezes, aqui ele foi provado, ele foi irônico, ele abusou daquilo que Deus colocou para que ele fizesse. Tem uma passagem nessa parte da Bíblia, em Juízes, que fala que várias vezes ele foi tentado e ele ficou zombando daquilo que Deus tinha com ele. Igualzinho eu e você. Quantas vezes nós fazemos as coisas inconsequentemente,
pensando no resultado que elas podem gerar para aqueles que estão conosco. E aí uma coisa que eu penso aqui sobre Sansão é que ele não era um cara que não conhecia, ele não era um ignorante. Ele sabia de tudo. Eu tenho certeza que os pais dele demonstraram tudo que Deus tinha para com ele na palavra, mas ele optou em fazer somente a vontade dele. E nós ainda continuamos ainda hoje, em 2020, ainda olhando somente para as nossas vontades. Sansão foi um cara que foi pego pela vaidade. E nós? Será que Sansão não pensou que para cumprir o propósito dele ele teria que ter morrido um pouco mais? Será que eu e você não pensamos hoje que a gente poderia morrer um pouco mais para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas? Será que Sansão não pensou que para cumprir o propósito dele, talvez lá na frente ele não precisasse de fato dar a vida dele? Porque qual o legado que Sansão deixou? Foi um cara que foi nascido da impossibilidade, igual nós, igual eu e você. Depois ele foi separado. Depois ele se deixou ser levado pelos seus desejos, pelas suas ambições e pelos seus olhos, traído pelo seu coração e caiu naquilo que geralmente nós homens caímos. Mulher. Mulher, poder e dinheiro. E ele foi pego por uma mulher. Ele trocou a intimidade de Deus, trocou o ser separado de cumprir o propósito dele por uma mulher. Qual é a mulher da sua vida que tem te impedido de cumprir o seu propósito como nazireu de Deus? Será que é o seu eu, a sua vaidade? Será que você é muito vivo, que não pode cumprir aquilo que Deus colocou na sua vida para cumprir? Será que nós, como filhos, temos deixado perecer os nossos pais por nossa vaidade? Será que você, filho, como eu, às vezes não dá ouvido para o que o seu pai, a sua mãe tem sinalizado para você? Aí você vai falar comigo, eu não tenho pai, mas será que você não tem um líder? Aqui em Filhos de Sião sempre vai ter alguém para sinalizar para você qual caminho você deve percorrer. Sempre, sempre, sempre. Mas o que matou Sansão foi a vaidade, foi o eu dele. Qual é a prostituta que hoje você troca a intimidade de Deus para estar com ela? O seu dinheiro, o seu vai e vem, o seu estar em cima do muro, o seu desrespeito com Jesus, desrespeito com seus pais. O que tem te afastado? Qual é a prostituta da vez, hoje, ainda em Filhos de Sião, que nós homens não cumprimos o papel como sacerdotes? O que tem impedido eu e você de sermos o sacerdote dentro do nosso lar? Será que ainda temos tocado naquilo que já está morto e ainda oferecendo para os outros ainda? E Sansão, depois que ele fala o seu segredo, não teve a humildade como também teve lá, a palavra, quando a gente ministrou sobre Jefté, de voltar atrás, de ir até o sacerdote, como ele conhecia a palavra, ele conhecia como funcionaria o rito, ele não teve essa humildade de voltar atrás e se arrepender. E aí ele vira o bobo da corte, como eu e você muitas vezes nos tornamos o bobo da corte. E Jesus, Deus, para cumprir o propósito, ainda dá um voto de misericórdia para Sansão. Porque no último fôlego de vida dele, quando ele estava lá, servindo de chacota, de bode expiatório, envergonhando a Deus, envergonhando os pais dele, Deus ainda dá para ele um momento que quando ele consegue derrubar aquelas pilastras, ele consegue matar muitos filisteus. Mas esse era o propósito dele, matar os filisteus. Só que ele não precisava ter pago com a vida dele. Diferente de Samuel. Samuel também foi um filho da impossibilidade, viveu vendo os erros do sacerdote, os erros que ele cometia com os filhos, mas quando você vê lá na história de Samuel, ele consegue cumprir o propósito dele, não traindo o Deus de Israel. Ele é sepultado com todas as honras. Mas qual que fica a história de Sansão para a gente hoje? Um homem que nasceu para ser um nazireu, mas acabou morrendo como bobo da corte. Mas ele cumpriu o propósito. E aí fica uma pergunta para mim e para você. Será que para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida e na sua, talvez você tenha que perder a sua vida? Ou você prefere viver dias de glória e ser lembrado como Samuel, sepultado com honras e glória e não ter nenhuma mancha na minha e na sua história de vida? Porque a decisão é minha e sua.
eu e você podemos escolher qual caminho a trilhar. Porque Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na minha vida e na sua, ainda que Ele tenha que permitir que você perca a sua vida, literalmente falando. Então, como filhos, por que não dar ouvidos aos seus pais, aos ensinamentos? Eu tenho certeza que Sansão foi criado desde pequeno, sabendo todos os propósitos que tinha para a vida dele. Ainda que os pais tenham sido religiosos no cumprir. Se Sansão tivesse sido religioso, cumprido somente os votos que foram pedidos a ele, com certeza ele teria acabado com os filisteus e teria terminado como Samuel. Não como o bobo da corte que perdeu sua vida por um grande erro que ele fez, traído pelos seus olhos, pela sua vaidade, pelo seu eu, pelo seu orgulho. Então esse é o nosso caminho hoje com Sansão, como filho. O que tem? Qual é a prostituta que tem te impedido? Qual é a mulher que tem te impedido de servir como nazireu de Deus? É a sua vaidade, o seu dinheiro, sua arrogância? É o mundo que ainda te seduz? É as coisas mortas que estavam lá atrás sepultadas? Qual é o legado que eu e você vamos deixar? Como Sansão, que morreu, virou bobo da corte? Ou como Samuel, que mesmo passando por todas as dificuldades que passou, servindo o sacerdote, ainda preferiu estar com Cristo? Então fica essa pegada para os filhos. Filho, será que seu pai, sua mãe não está do seu lado, gritando no bom sentido, mostrando para você qual o caminho a seguir, e você insiste em trilhar um caminho que não é o que Deus quer para você? Será que você, como filho, não está vendo a necessidade dos seus pais ao seu lado? Ou você está muito preocupado com seus interesses, com seus planos, com seus projetos? Será que nós, ainda em Filhos de Sião, como filhos, não temos ouvido a voz dos nossos pais, dos nossos líderes? Será que eu falo uma coisa e ainda faço outra? Será que eu prego aqui, mas eu ainda não respeito a minha mãe? Será que eu ainda sou como Sansão, um bobo da corte? Um cara que nasceu para libertar Israel, mas entrega a vida dele porque era o último recurso que ele tinha? Ou será que eu sou como Samuel? Independente do que o sacerdote fazia, eu conhecia a palavra, eu conhecia a Torá. Eu vou cumprir o papel que Deus me deu, o chamado que Ele me deu, é por isso que eu estou aqui. Nós estamos aqui, homens, para cumprir o papel que Deus colocou nas nossas vidas. E a nossa responsabilidade é muito maior do que a das mulheres. E nós precisamos deixar de viver um pouco, precisamos de morrer para que a gente possa crescer em Cristo. E como filhos, só vai ter crescimento quando você passar a ouvir os seus pais. E aí vem aquela velha palavra que a pastorinha sempre fala. Ainda que seus pais pequem em excesso, ou que eles sejam ignorantes pela palavra, Deus vai te honrar pela obediência. Obedeça. Quando Sansão gosta daquela outra mulher, que ele fala com os pais e o pai fala com ele para ele procurar uma dentro do arraial, ele não ouviu os pais dele. Quando seu pai fala para você não fazer certa coisa e você vai lá e faz, você está agindo como Sansão. E aí, filho? Qual caminho você ainda prefere trilhar a partir de hoje? Pode ser que amanhã o inimigo possa furar os seus olhos e você possa ser o bobo da corte. E pior, envergonhando o evangelho e uma palavra que tem sido pregada a todos os corações todos os dias, que nos leva até ele. A palavra nua e crua, mas é uma palavra de amor, que traz você para mais próximo dele. Qual o legado? Sansão ou Samuel? Você como filho que me ouve hoje. Será que você tem ouvido seus pais? As bandeiras que ele tem ministrado sobre a sua vida? E nós estamos aqui igualzinho a Sansão e Samuel. Todos nós conhecemos a palavra. Não tem nenhum inocente nessa tela que eu vejo aqui. Desses 35 homens ou mais que estão nos ouvindo aqui. Todos nós já ouvimos a palavra. Nós precisamos morrer para a nossa vontade, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos parar de beber bebida forte. Precisamos parar de tocar no que é morto.
nós precisamos fazer o que Deus tem nos pedido para ser feito. Enquanto a gente fica aqui, ó, enxugando o gelo de coisas que já são passadas, que já nos foram requeridas, já nos foram pedidas, nós estamos atrasando a vinda de Jesus de novo. Porque todas as vezes eu tenho que voltar atrás para corrigir um erro que já deveria ter sido abolido do meu caminho, da minha trajetória. Então, como filho hoje, vamos ouvir os nossos pais? Vamos ouvir os nossos líderes? Vamos parar de dar trabalho? Vamos importar com as necessidades dos nossos pais que estão do lado? Se eu estou dentro do meu lar, estou vendo meu pai necessitado, a minha mãe, de alguma coisa, e eu viro as costas e vou procurar os meus projetos, onde está Jesus nessa história? Se você não está sensível à necessidade dos que estão do seu lado, como é que você pode falar que conhece Jesus? Se você prefere ainda comer do mel sobre o animal morto e ainda dá para os seus pais, aonde está Jesus nessa história, meu irmão? Se você não percebe a necessidade do que está do seu lado. Nós precisamos refletir. Esse era o primeiro ponto, como filhos. O segundo ponto que eu quero trazer é como pais. Eu fiquei me perguntando, os pais de Sansão, será que eles eram próximos mesmo de Sansão? Outro dia eu li uma reportagem aqui, falando que essa juventude de hoje, cada vez mais ela está demorando para sair de casa. Nós estamos criando, como a pastorinha sempre fala, jovens raquíticos emocionalmente. Antigamente, com 18 anos, o sujeito casava, pegava uma esposa e pagava o preço para cuidar dessa mulher. Hoje nós temos jovens aí com 40, 50, né? Dependendo do pai. Não é verdade? Onde está a sua responsabilidade? Jovens que não querem trabalhar, não querem estudar. Então eu fico pensando, será que os pais de Sansão foram omissos com ele? Permissivos demais? Porque enquanto o seu filho estiver dentro da sua casa, você que não tem filho, vai ter um dia, você que é pai, ele tem que ser obediente a você. Ele pode ter 50 anos, está dentro da sua casa, está comendo do que você põe dentro de casa, está dependendo que você o sustente, a sua voz é a última, viu? Ele tem que obedecer. Se os pais de Sansão tivessem não sido tão permissivos, talvez Sansão não tivesse acabado como um palhaço. Talvez ele tivesse cumprido o papel dele sem precisar da vida dele, sem precisar do último fôlego de misericórdia lá. E nós, como pais, será que nós temos sido permissivos? Será que seu filho, você ouvindo uma palavra dessa, quando você dá um comando para o seu filho, ele faz o que ele quer? E você ainda, para não ter um enfrentamento, acata? Dentro do seu lar, homem, você que é pai de família, é você quem manda. Lógico que eu não estou falando para você, e nós somos maduros para falarmos isso com amor. E para você exigir, você tem que ser. Não adianta você querer exigir não sendo. Se os pais de Sansão, quando ele disse que estava interessado por uma mulher fora do arraial dele, tivesse chamado a atenção dele e tomado as providências que se espera que um pai e uma mãe tomem, talvez Sansão não tivesse enveredado por aqueles caminhos. Talvez, se na hora que Sansão, os pais ficassem sabendo que Sansão estava com uma prostituta, se eles tivessem tomado Sansão e desse um corretivo nele, talvez ele não tivesse feito o que ele fez. Talvez se Sansão se os pais fossem mais presentes com Sansão, quando estava Dalila atormentando Sansão, e se ele tivesse a liberdade, os pais fossem próximos dele, ele tivesse comentado com os pais, talvez ele não tivesse contado o segredo da força dele. Então, pai, não seja permissivo com seus filhos. Você que não casou, quando tiver filho, filho pede e merece correção. Lembra do que a pastorinha tem nos ensinado, o papel de cada um? Você, antes de ser amiguinho do seu filho e ser a pessoa que não o corrige, você é pai dele. A palavra é sua. Toma o seu papel de pai, você que é pai. Enquanto ele estiver debaixo do seu teto, ele tem que te obedecer.
Se os pais de Sansão tivessem sido mais próximos, talvez Sansão não tivesse morrido de forma trágica como ele morreu. E aí eu vou voltar lá atrás em Samuel de novo, em Ana e Elcana. Ana era uma mulher sábia. Ela sempre, todos os anos, ela ia até Samuel levando uma túnica nova, cobrindo ele. Talvez faltou essa sabedoria dos pais de Sansão. Quem sabe se os pais dele fossem mais presentes, estivessem cobrindo ele não tivesse terminado daquela forma. E eu te pergunto, uma vez por ano, quando os pais de Samuel subiam ao templo para levar a túnica, vocês não acham que Samuel não contava todos os acontecimentos que tinham ocorrido durante aquele ano? O quanto das vezes o sacerdote errou, o quanto que ele estava sendo omisso, o quanto que ele estava sendo negligente? Se os pais de Samuel não tivessem, de fato, acreditado no propósito, eles teriam levado Samuel de volta. Mas eu tenho certeza que eles agiram corretamente, porque o fim de Samuel não foi igual ao de Sansão. Tenho certeza que quando foi necessário, ele foi corrigido. Quando foi necessário, ele ouviu a voz dos pais dele. Então, você como pai, você não pode ser permissivo com seu filho. Você tem que corrigi-lo quando for necessário corrigi-lo com amor. Os pais de Samuel tiveram toda a sabedoria para que Samuel cumprisse o propósito dele. E olha a grande diferença. Então nós temos aqui dois papéis hoje. Você como filho e você como pai. E aquele que não é pai vai ser um dia. Você tem que estar próximo de seu filho, mas você é pai. Você não é amigo primeiro, você é pai e depois é amigo. Você acha que acobertando seu filho, não corrigindo como é necessário da correção dele, você está ajudando o seu filho? Olha o fim que Sansão teve. Então nós precisamos não ser negligentes, não ser mais negligentes como pai. Essa juventude de hoje precisa e deve receber correção com todo carinho, com todo amor. Eles precisam tomar a postura que Deus quer para eles como homens. E nós, pais, temos obrigação de fazer isso. Ou será que nós queremos que os nossos filhos tenham um fim como o de Sansão? Eu não quero isso para o Pedro. É por isso que eu e a pastora somos muito bravos com ele aqui. Porque nós sabemos do propósito que Deus tem na vida dele e sabemos aonde que nós precisamos puxar a corda quando é necessário. Que você também faça isso. Não seja político com seu filho, não seja negligente com ele. Sempre endosse o propósito que Deus tem na vida dele. Mostre para ele aquilo que Deus tem para a vida dele, para cumprir através da vida dele. Mas que eu e você, como pai, que nós sejamos exemplo. Só se pode exigir alguma coisa sendo exemplo. Não tem como. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aqui todos nós, sem exceção de nenhum de vocês que estão me assistindo aqui, pode mais ser negligente nesse contexto. Chega de passar a mão no marmanjo, você que vai ter filho amanhã. Não faça isso, não estrague seu filho. Seja uma placa indicativa para ele cumprir o propósito que Deus tem na vida dele. Que eu e você possamos ser como Ana e Elcana na vida dos nossos Samuéis. Porque ter um filho como Sansão tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas acabou como palhaço, como eu disse. Que a gente possa não agir como eles, mas que possamos ser parecidos com Ana e Elcana. Que nós possamos puxar a cordinha dos nossos filhos e mostrar o caminho para eles. Que nós possamos ser exemplos vivos do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Que eu e você, homem, que nós não possamos repetir esse papel de Sansão. O bobo da corte, aquele que ficou por aí, que poderia ter cumprido. E sabe qual é o mais interessante? O que Deus tinha de propósito, que era derrotar os filisteus, ele conseguiu. Então, por que não fazer de uma forma mais prazerosa, deixando o nosso legado sem mancha? Que eu e você possamos fazer
ser ouvintes da voz de Deus. Que eu e você possamos largar a bebida forte. Que eu e você possamos não mais tocar nas coisas mortas. Que eu e você possamos educar os nossos filhos conforme a vontade de Deus. Que eu e você sejamos exemplo para eles, no andar, no falar, no pensar, no proceder. Que nós possamos parar de tropeçar na palavra que todo dia nos é ministrada. Que nós possamos, de fato, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos andar, homens. E uma coisa interessante que Deus me chamou a atenção na palavra, que acontece muito, vocês perceberam que é Ana e a mãe de Sansão que são mais próximas de Sansão? Quando fala os pais estão mais distantes? Não é a mesma coisa que acontece conosco aqui? Então nós precisamos tomar o nosso lugar como sacerdotes. Nós precisamos caminhar conforme a vontade de Deus. Nós não podemos mais ser como Sansão. Que eu e você possamos ser e deixar o nosso legado como Samuel. Que eu e você não sejamos mais negligentes na palavra que nós temos ouvido, homens. As mulheres estão anos-luz à nossa frente. O interesse delas, a sensibilidade delas pela palavra. Então nós precisamos, a cada dia, ansiar em estar mais perto de Jesus, até para que as pessoas se acheguem mais perto de nós. Que hoje, eu e você, como pai, possamos, de fato, tomar as rédeas. Que hoje a gente possa exercer aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Que nós não sejamos negligentes como foram os pais de Sansão. Que a gente não deixe as coisas correr de corda bamba como Sansão fez. Que você tenha a proximidade de estar perto do seu filho. E você, filho, ouça o seu pai e sua mãe. Depois de Cristo, ele é a pessoa que mais, são as pessoas que mais te amam. Que eu e você, homem, nós possamos, de fato, ser como Jesus dentro dos nossos lares. E a pergunta dessa noite é: como é que você quer terminar o seu legado? Como você quer cumprir o seu propósito em Jesus? Será que esse propósito vai ser como o de Sansão ou como Samuel? A decisão é minha e sua. Não tem como eu interferir nisso. Bagagem, palavra, reflexões, ajuda, todos nós temos. Mas a decisão é minha e sua. Sansão decidiu um caminho muito triste. Mesmo conhecendo como eu e você conhecemos a palavra. Mesmo tendo pessoas como ele teve, bem ou mal os pais, para orientá-lo. Então não é mais tempo de dar vazão para os nossos desejos, para o nosso eu, para a nossa vontade. Nós homens temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Se nós somos a parte mais forte, então vamos embora. Vamos bater o pé, sacudir a poeira e vamos tomar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Que você, pai, não seja negligente, que você seja exemplo primeiro para depois exigir. E que você, filho, ouça aquilo que seus pais têm te falado. Cuidado com aquelas coisas que brilham aos seus olhos, aquilo que parece doce e que no final se torna bem amargo. Cuidado porque Sansão era um cara desequilibrado. Igualzinho eu e você. Uma hora forte, uma hora fraco. Uma hora espírito, uma hora carne. Uma hora bom, uma hora ruim. Uma hora falando de Jesus, uma hora servindo o mundo. Uma hora com vontade de Jesus, uma hora com vontade de chutar o balde. O grande problema nosso é que nós estamos muito vivos para a nossa vontade. E aí eu te pergunto, o que você quer deixar de legado? Será que tudo que nós temos ouvido como família já não basta para a gente caminhar? Qual que é o grande empecilho? Sabe qual que é o grande empecilho para mim e para você? Nós mesmos.
A pastorinha não fala que todos nós precisamos, mas querer depende de cada um de nós? E quando eu quero, eu consigo? E cada dia isso é mais forte, sabe por quê? Quando eu quero fazer alguma coisa errada, eu faço. Eu dou um nó em pingo d'água. Quando Sansão quis sair com a prostituta, ele não saiu. Quando ele quis fazer as coisas dele, ele não fez. Ele não comeu mel sobre o animal morto. Assim somos eu e você. Quando a gente quer fazer o errado, a gente nem pensa, a gente faz. Mas viver separado para Deus, a gente não quer. Que nós possamos hoje estar sempre atentos. Qual é o fim que você quer que Deus cumpra o propósito na sua vida e na minha vida? Morrendo como Sansão, como o bobo da corte? Ou deixando um legado como Samuel? Vocês que são pais, vocês querem ser omissos como foram os pais de Sansão? Ou vocês querem ser como Alcana e Ana, que instruíram Samuel até o último momento, cobrindo ele com uma túnica nova cada ano? É noite de nós refletirmos sobre o que Deus tem falado conosco. Eu espero que Deus fale com você, que você reflita sobre isso, que você decida sobre o legado igual ao de Samuel. Que você não espere Jesus agir com misericórdia para ceifar a sua vida, para cumprir o propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus precisar tirar sua vida para cumprir o propósito dele, vai fazer como fez Sansão. Mas não é melhor cumprir em vida, como fez Samuel, do que perder a vida? Então que você decida hoje mesmo por Jesus, para cumprir um propósito de acordo com a vontade dele. Assuma hoje as rédeas do seu lar, do sacerdócio que Deus te colocou aí. Vamos parar de falar, mas vamos agir como a gente fala? Vamos colocar a palavra em prática? Vamos parar de dar chilique diante da palavra? Vamos parar de ficar no meio? Você está atravessando uma avenida, você está no meio da avenida, você não sabe se você vai, você fica. Você vai morrer atropelado. Sabe por quê? Ou você abraça Satanás ou atravessa para o lado de Jesus. Esse é o caminho que nós temos, não temos outro para fazer hoje. Ou você age como os pais de Samuel, ou você vai morrer. Toma as rédeas do seu lar, toma as rédeas da sua vida, decida por Jesus hoje. Deixe um legado limpo, que as pessoas possam olhar e contar amanhã. Que amanhã os nossos filhos possam falar do nosso legado. E você, homem, não dá mais tempo para ficar voltando atrás. Em filhos de Sião, não dá mais tempo. Não dá. Não tenho mais oba-oba. Não dá para viver no mais ou menos. Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para ficar aí de ombros. Porque senão você vai acabar tocando em coisa morta e ainda vai dar para aqueles que você diz que ama. Abra os ouvidos nessa noite. Nós precisamos caminhar diante do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Os que ainda vão ser pais, que são só filhos, dá uma olhada para o seu pai, para a sua mãe do lado. Às vezes eles estão gritando, você está dando de ombros. Pare de pensar um pouco mais em você. Pense no contexto familiar que você está vivendo. Pai, cadê você que é o exemplo para esse filho, para essa filha que está aí? Se você não for, depois de Jesus, a fonte inspiradora para esses que estão aí do lado para servir Jesus, para que serve seu propósito como sacerdote dentro do seu lar? Você tem que ser o primeiro a ser um inspirador para que essas pessoas queiram Jesus. Para que elas anseiem um Jesus que transforma através da sua vida e da minha vida. Então nós precisamos hoje perguntar para Jesus, você sabe, eu sei aquilo que precisa ser mudado, retocado, trocado dentro de cada um de nós. Mas o que mais pega com a gente, sabe qual que é? É o desinteresse por fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O desinteresse para praticar a palavra dele.
o desinteresse pelas coisas de Deus. Não se esqueça, Jesus vai cumprir o propósito na minha vida e na sua. Mas quem vai decidir a forma que ele vai cumprir é você. Não espere ele ceifar sua vida, não. Cumpra como Samuel, se entregue a ele, de corpo, alma e espírito. Pare de ficar trançando entre o bem e o mal, entre o forte e o fraco, entre Deus e o mundo. Cuidado que numa ida dessa ao mundo você não volta mais. E aí acabou. Jesus te ceifa e o propósito dele vai ser cumprido. Mas aí você já não vai estar mais aqui. Amém? Eu não sei se eu fui claro com vocês. Eu queria que vocês pensassem com muita calma nisso, gente. É muito sério. Muito sério. Sansão, quando estava lá, naquele moinho lá rodando, todos zombavam dele. E o mais triste não era só da pessoa de Sansão, era do Deus de Israel. Cuidado para você não estar sendo um motivo para as pessoas zombarem do Deus de Israel através da sua vida, viu? Cuidado. Porque ser sinônimo de conhecedor da palavra virou chacota. Que não seja eu nem você. Um holofote vivo da desgraça do que é esse evangelho vivido mal e porcamente, sem seriedade diante de Deus. Cuidado porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Cuidado porque você pode estar envergonhando a Ele. Deixe de se amar um pouquinho só para amar Jesus. Só um pouquinho você vai ver a transformação que vai acontecer. Quando eu e você pararmos de amar a nós mesmos para amar Jesus verdadeiramente, aí nós morremos. E aí nós vamos deixar um legado de Cristo na nossa vida para aqueles que vierem depois de nós. Amém? Feche seus olhos e você faça a sua autoanálise aí agora. Nós vamos ouvir a música só mais uma vez. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês para fazer vocês refletirem um pouco. Que vocês façam a opção. Eu peço a Deus que o Espírito Santo encontre aí no coração de vocês um espaço para que vocês desejem ser como Samuel, não como Sansão. Ou para aqueles que são pais, que desejem ser como Alcana e Ana, que de fato se preocupam, que cobrem, que corrigem, que não são negligentes, que não são imparciais. Que eu e você, nessa noite, possamos assumir esse papel. Tantas as palavras, que nós possamos tomar os nossos lugares, como filhos, ou talvez como pai, como a pastorinha já ministrou os nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Tu és soberano sobre os céus, tu és Senhor absoluto, e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo,
amar-me a ti. Tu és tremendo. E tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. 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 Tão grande, que amor tão largo, que amor é esse? Amor tão grande, amor tão grande é esse. seja batizado com esse amor, seja tocado com esse amor. O que se importa com o pequeno, se entregou por mim naquela cruz. Que amor é esse, Deus? Como poder explicar esse amor? Como te agradecer? O Senhor é tão bom pra nós. Tem sido tão bom pra nós. Como retribuir esse amor, esse amor? Não há outro como por Jesus. Mas apesar dessa glória que tens, e tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, Deus está me lembrando de uma coisa aqui que eu não falei de Sansão. Se você decidir ser como Sansão ou como os pais dele, não se esqueça
que a morte de Sansão trouxe para ele ali o fim da geração dele. Cuidado com as suas decisões, cuidado para onde você está indo, cuidado com aquilo que você vê, toca e bebe. Cuidado com as prostitutas que você tem se deitado com elas. Pode ser o fim da sua geração. Muito cuidado. Esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído com essa simplicidade de palavra. Mas se a gente conseguir viver o simples, talvez amanhã a gente esteja fazendo culto para outros homens que não sejam nós mesmos. Esse é o desejo do meu coração. Que a gente pare de tropeçar nas mesmas pedras, que a gente decida de fato estar do lado de Jesus, não oscilando entre lá e cá igual Sansão. Amém? Seu Antônio, saudade do senhor. Márcio, PJ, Matheus, Júnior, Wesley, Edinho, Clebinho, Pedrinho, acho que é a Júlia, que eu não estou vendo direito. Meninas, obrigado pelo prestígio, hein? Quem sou eu, hein? Zé, Márcio, seu Roberto, Brulindo, Lu, lindão, queria ser igual você, Lu. Lindão assim. Luiz Felipe, Gleitão. Tá lá embaixo o perigoso do Fernandão, Jonathan. Quem que tá aqui que eu não sei quem é? Tiago. Quem mais? Marcelo, Henrique, tem um outro aí que eu não conheço. Márcio, falei. Tiagão, Jesus tá te esperando, hein, cara? Denner, Funai, Vitor. Moto G8, eu não tô vendo. Não tô vendo quem é. Deixa eu ver aqui. Seu Ventura tá aí prestigiando, hein, seu Ventura? Quanta honra. Funai, falei. Será que eu esqueci de alguém? Marcelão. Olha quem tá ali. Tia Lu, Gabi. E presente de Deus na minha vida. A coisa mais rica que eu tenho, pastorinha. Ah, é o Wendel. Ei, Wendel. Bom te ver. Um abraço para você, para o irmão aí que eu não conheço. Deus abençoe você. Sejam muito bem-vindos aqui sempre, viu? Gente, um beijo. Vou abrir aqui. Eu pedi o Pedro para abrir. Para vocês se cumprimentarem. Me ajuda aqui, Pepe. Podem desativar o microfone, pessoal, para a gente pedir. Pastorzão, muito obrigado. Obrigadão por essa palavra. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela paciência. Deus Obrigado a abençoe. vocês muito, viu? Palavra meninas. maravilhosa. Muita saudade. Valeu, saudade de você. Prestígio. Meninos, vamos firmar o toque e caminhar, hein? Amém. Amém, pastorzão. Muito Amém. obrigado, pastorzão, por essa palavra. Obrigado a você, Fernandinho. Dá um abraço pro seu pai aí. Pode deixar, pastorzão. Verdade, pastorzão. Deixamos de ser filho. Obrigado, Eu Jesus. sabia que se Maravilhoso. Não, mas eu vou dar um abraço. Que bom te ver todo. Abraço, Wesley. Tá comigo, jogador. Oi, Edinho. Café, hein, Edinho? Tá me devendo. Abençoe, Wesley. Abençoe, querido. Amém. irmão. Beijo, pessoal. Roberto! Obrigado. Pessoal. Ô, Cleidão, pastorzão, obrigado. Um abraço. Abraço a todos os Abraço, homens. pessoal. Com Deus. Abraço todo mundo. Com Deus.